Vamos iniciar então o nosso Evangelho no Lar, nessa noite, agradecendo a Deus mais uma oportunidade de estarmos em contato com as palavras do Cristo para os nossos corações, aproveitando para nos acalmarmos um pouco, para separarmos as nossas águas para a magnetização, para acalmar também os nossos sentimentos, nos prepararmos para receber a semente do Evangelho. Se tivermos alguém em pensamento, alguém que esteja sofrendo, alguém que esteja passando por dificuldades, vamos mentalizar essas pessoas queridas ao nosso coração. E se por acaso formos nós agora em momentos de dificuldades, que a gente também pense nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, aquilo que a gente precisa modificar, que a gente seja aquilo que a gente gostaria de ser com o Cristo. Vamos permitir que as bênçãos do Senhor Jesus entrem nos nossos lares, entrem nos nossos corações, nos fortalecendo, tirando de nós os maus pensamentos. E assim a gente vai se fortalecendo para viver dia a dia. Então, dando continuidade ao nosso Evangelho, nós vamos ler para a nossa reflexão um pequeno trecho do livro Calma, com a nossa irmã Jéssica. Nos encargos da vida. Recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos em que nos façamos felizes. Não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Em qualquer degrau da evolução, podeis instalar-te no lugar próprio à criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Os obstáculos e problemas, em maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Agora nós vamos nos colocar numa posição relaxada, tranquila, para ouvirmos a nossa prece inicial com nosso irmão Lucas. Deus, nosso Pai, Criador do Universo, Jesus, nosso Mestre, nosso modelo, nosso exemplo, os irmãos espirituais que estão sempre conosco, querendo o nosso bem, buscando a nossa melhora, gostaria de agradecer mais essa oportunidade de aprendizado, de melhora, de absorção de bons fluidos. Muito obrigado por tudo. Gostaria de pedir por todos os irmãos envolvidos no trabalho, por todos nós que estamos buscando a melhora, por todos os que precisam. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Agora a gente vai fazer a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. E como esse é o nosso primeiro Evangelho, a gente vai fazê-lo em sequência, iniciando pelo capítulo 1, Não vim destruir a lei. Vamos ler o item 1 e 2. Item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Moisés, número 2. Na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável,
A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro mandamento: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adoreis, e não lhes prestarei culto soberano. Segunda lei: Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Terceira lei: Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Quarta lei: Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinta lei: Não mateis. Sexta lei: Não cometeis adultério. Sétima lei: Não roubeis. Oitava lei: Não presteis testemunho falso contra vosso próximo. Nona lei: Não desejeis a mulher do vosso próximo. 10ª lei: Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem, por isso, o mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo do seu natural turbulento e indisciplinado, no qual ele tinha de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve-lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontravam o senso moral e o sentimento de justiça reta. É evidente que aqueles que incluíra entre os seus mandamentos este: Não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não podereis contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Bom, depois da leitura que o nosso irmão Henrique fez para a gente vai tecer pequenos comentários, porque está bem explícito ali essa passagem, né, da lei que diz ali, né, que Jesus não veio destruir a lei. Essa lei é a lei mosaica, a lei que Moisés trouxe para aquele povo, né, daquela época, um povo ignorante, violento. Então, para falar, para que as palavras chegassem ao coração desse povo, tinha que ser algo que eles entenderiam, até que fosse grave também, uma lei também violenta, porque é só assim que o povo ia entender. Então, depois, o Cristo veio complementar a lei, não veio destruir, dizer, esquece tudo isso, que isso não existe, né? No caso, as 10 principais leis, como explica bem ali no Evangelho, porque todo o resto do Levítico são leis particulares para aquele povo. Mas as 10 leis, né, que foram enviadas a Moisés por Deus, Jesus não veio destruí-las, veio complementá-las, né? E aí colocar nessas leis o amor. Apesar, né, de ensinar que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente não tinha esse desejo, não. O negócio era, o meu próximo errou comigo, então ele vai pagar com sangue. E é isso que Jesus vem dizer pra gente. Que agora, né, como diz também no Evangelho, que antigamente o céu era tomado pelo ódio, pela força, mas agora a lei de Jesus era o amor. E é isso que a gente precisa aprender. Independente de religião, de situação social, o que a gente precisa compreender é que o amor é que vai salvar o mundo. E foi isso que Jesus exemplificou e veio dizer pra gente. Então é isso que a gente veio trazer nesse Evangelho, nesse dia de hoje. A gente vai encerrar com a nossa irmã Lívia, encaminhando os nossos pensamentos à prece. Então, nesse momento, vamos
fechar nossos olhos, levar nosso pensamento ao nosso Criador, agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga que aqui estão conosco, nesse trabalho de amor, nos amparando, nos envolvendo, e a todos os nossos irmãos que estão assistindo esse Evangelho também, que possam ser envolvidos. Também agradecido a Deus por tudo em nossas vidas, que possamos também refletir com o que nossa irmã Cristiane falou, usando as palavras também do nosso irmão Henrique na leitura, possamos refletir, exercer, praticar os ensinamentos de Deus. Agradecidos estamos por essa oportunidade, que os nossos irmãos também que estão nos hospitais sejam envolvidos e amparados pelo amor de nossa Mãe Maria Santíssima, aos nossos amores que já se encontram na parte espiritual, aos nossos irmãos suicidas também pedimos por eles que sejam envolvidos, assistidos. Só temos que agradecer a Deus por tudo e que possamos dar por encerrada o nosso Evangelho na noite de hoje. Muita paz.